Abençoe nessa noite. Eu quero, em nome da diretoria da casa, dos trabalhadores, agradecer imensamente essa oportunidade. É sempre muito maravilhoso a gente se reunir em nome de Cristo, em nome dessa doutrina maravilhosa, que nos traz sempre a alegria de estarmos juntos, compartilhando. Eu digo sim, compartilhando, porque, como vocês vejam, eu estou desprovido de computador, de muitos aparatos, porque eu estudo a doutrina, estudo os livros, e eu gosto de esses livros por ele no meu coração e falar dele para vocês no meu entendimento, em nome, claro, da doutrina, né? Mas às vezes a gente não entende essas obras bem como precisa. E se eu fazer um formato, trazer uma coisa bem planejada, às vezes a gente está passando uma ideia pré-feita já, né? E eu gosto de falar assim abertamente, de olho no olho a todos vocês, porque se eu aqui ocorrer algum tipo de que não seja de acordo com a doutrina, eu gosto de ser questionado, eu gosto de ser avisado, eu gosto de ser esclarecido, porque a gente está junto trabalhando e aprendendo, né? Nós não somos donos da verdade, muito longe disso, a gente está na caminhada, está começando, né? Apesar de 30 anos ouvindo, lendo, estudando a doutrina espírita, mas a gente ainda está começando, né? Tanto é que a doutrina é bastante nova. Eu agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade. E quando o Gilvão foi na minha casa me convidar para vir fazer essa exposição, eu falei para ele: Gilvão, eu tenho 2 temas. Seria sobre essa obra, né, Paulo Estevam. Essa obra aqui, ela é fantástica, ela né, a gente pode dizer que todas são fantásticas. Por ser uma obra verdadeira, é um livro romanceado, mas é uma obra verdadeira, é um conteúdo verdadeiro. Ele conta a história dos personagens que viveram, que sentiram na pele, né, o início da vida cristã. Então, é uma obra sensacional. Eu reli, mas como eu estava falando para vocês, eu falei para o Gilvão, eu tenho 2 temas. Seria a gratidão, né? Porque recentemente eu terminei de ler uma obra, aliás, 16 obras de Joana de Ângeles, são obras psicológicas, né? E o último livro é Psicologia da Gratidão. E me tocou muito fundo, porque no momento que a gente está vivendo, a gratidão está um pouco assim, meio de lado, né? Então, mas como eu vi no anúncio, o convite para vocês virem aqui, e o Sr. Dorival, muito gentilmente, ele pôs no anúncio, né, da obra e tudo mais, fez um anúncio muito bom. Ele não vou deixar de falar também dessa obra, né, a essência, né? E termino, talvez, hoje, se der tempo, com uma pequena exposição sobre esse livro, Psicologia da Gratidão, né? Eu começo falando para vocês o seguinte: há 2000 e poucos anos, né, viria a Terra, na armadura física, o espírito da maior envergadura que o planeta Terra já recebeu, e todo mundo nos conhece, né, nosso amigo maior, Jesus Cristo. Depois que a doutrina veio, que trouxe para nós mais elucidação do Evangelho e tudo mais, foi feita uma pergunta ao Sr. Allan Kardec: qual seria, né, o personagem da estirpe espiritual mais evoluída que teve na Terra, né? Ele respondeu: Jesus. Mais adiante veio mais umas indagações, que seria o nosso modelo e guia, modelo da humanidade, né? Só que para esse nosso irmão reencarnar aqui na Terra, digo encarnar porque Jesus, como ele foi o nosso governador, é o nosso governador, ele não poderia reencarnar, ele estava encarnando pela primeira vez aqui e a única, né? Ele precisou
que ele viesse de uma certa forma protegido, com ajudas, né? Veio os apóstolos, depois veio, né, os discípulos, né? E quando essa mensagem ia chegar para nós, a Boa Nova, e veio, já no plano espiritual foi elaborado uma equipe para vir, né? E quando em Corinto, uma família, 3 pessoas, um pai, 2 jovens, Gesiel e Abigail, com o seu pai. Eu até trouxe aqui algumas anotações, porque vocês sabem, o livro é muito extenso, né? E a gente acaba, vamos dizer assim, perdendo o nome dos personagens. Daqui a pouquinho. Então, esse casal, ele viúvo, continha esses 2 filhos, né? Uma filha e um filho. E viviam lá em cidade de Corinto já com certos problemas que eles tiveram com os romanos, que na época eles eram muito perseguidos, eram judeus, né? E um dia esse senhor ia ao mercado e, passando na esquina de uma rua de Corinto, estava na cidade umas caravanas dos soldados romanos. E ele, passando em direção ao mercado, ele passou meio por longe desses soldados, já com medo, porque eles eram hostilizados, eles eram, né, já era uma raça já bastante comprometida com a ideologia da época. E o soldado romano se aproximou dele e disse: "Por que passas e não fala com o nobre soldado romano, o judeu imundo?" Ele disse: "Nobre senhor, eu passei aqui porque a gente, né, naquela humildade, né, toda respeitosa e tudo mais." E ele, naquela empáfia, né, orgulhoso do romano, esbofeteou esse senhor. E ele, muito contrariado, mas mesmo assim foi ao mercado, fez as compras que ele fazia lá semanalmente, e voltando, ele disse: "Eu vou tomar um outro caminho, porque, né, já para não criar problema." Só que, como era uma época estava fazendo um tipo de um patrulhamento nessa cidade, em outra esquina mais um grupo de soldados. E quando ele olhou para aquele soldado, ele disse assim, pensou ele: "Eu vou passar bem perto, né, e vou cumprimentá-lo, porque com medo, né, de uma repreensão." E ele, passando pelos soldados, ele disse assim, cumprimentou os nobres soldados de César, né? Aí eles olharam para ele: "Como ousas, um judeu imundo, falar com um nobre soldado?" E apanhou mais ainda. Tá? Saiu contrariados, chegando em casa, para não falar para o filho o que aconteceu. E como as terras dos romanos ele fazia divisa com a dele, ele foi lá e pôs fogo, com aquela revolta, foi lá e queimou o fogo. Só que o filho dele, Gesiel, estava trabalhando ao lado, vendo aquele fogaréu queimando, destacando aqui que Gesiel era um rapaz forte, muito trabalhador e muito fiel a Deus. Ele era uma pessoa que amava os animais, amava a natureza. Ele tinha na família dele um carinho muito grande por esse ambiente familiar, que a mãe dele, já falecida, passara para os filhos uma forte ligação com o Pai, com Deus. E mesmo a religião deles, né, apesar de não ser cristã, mas eles acreditavam num Deus único, um Deus de amor, um Deus de bondade. E ele simplesmente foi ajudar a apagar o fogo, mas ele não sabia que era o próprio Pai
contrariado com as agressões, foi lá e botou fogo. E ele se debateu lá, ajudou e tudo mais. Quando ele chegou em casa, viu o pai naquela tristeza, todo ferido, e a filha, Abigail, ela era uma moça muito também sentimental. Ela tinha da mãe dela uma vontade de ajudar, amava o pai, amava a família. Isso é muito importante, né? Porque esse livro é para refletir mesmo, né? Sobre essa história desses personagens. As atitudes das pessoas, o lado bom das pessoas. E o pai relatou ao filho o que aconteceu e tudo mais, e relatou para o filho que era ele que tinha botado fogo e tudo mais. E o filho se desesperou, né? Pai, fazer isso, porque aqui do lado, apesar de ser escravos que trabalham para a fazenda, são bons amigos, ajudam a gente, trazem as frutas, trazem aquilo que eles colhem, compartilham com a gente. Mas enfim, né? O ato já tinha sido praticado. Quando o governador lá de Corinto, lá, o responsável pela cidade, soube e associou, porque antes, um dia, ele tinha Jacobetes, parece o nome do homem, depois eu vejo direito. Já tinha ido a ele para reivindicar umas posses de terra que eles já tinham, né, surrupiado dele. E ele, associando isso, que eles negaram esse documento para ele, associou que foi ele que pôs o fogo. E foram lá para tirar satisfações. Chegaram lá, Ezequiel, que amava o pai, e chegaram lá, ele estava com as marcas de apagar o fogo, e aí ele disse, não, fui eu que fiz isso. Mas o pai disse, não, meu filho, não pode assumir uma culpa que tu não tens. E nessa disputa de quem ia ser o culpado e tudo mais, né, porque é a família que se une, as pessoas que têm esse caráter de ajudar, eles sacrificam, né, de qualquer maneira, um pelo outro. Mas não teve jeito, eles prenderam a família, desposaram da fazenda deles, né, prenderam numa cela fria ele, o pai e a irmã. E lá, presos, eles bateram muito no velho, né? E o velho acabou indo a óbito. Josiel foi preso, amarrado e levado para uma prisão, onde ele ficou 30 dias para se recuperar um pouco das feridas, né? E a Abigail, ela foi aconselhada a fugir, porque um soldado que ficou na incumbência de ver o que fazia com ela, aconselhou, minha filha, pela tua juventude, aconselho sumir de Corinto, né, que é a cidade. E ela foi procurar uma família que era conhecida da mãe dela quando pequena, e lá ela teve o apoio, né, dessa família. Foi, mesmo nessa inteirinha aí, na verdade era uma amiga da mãe dela que indicou uma família, né? E essa família estava em saída da cidade também, já pelos movimentos que iria na cidade, né? Sem proteção, era roubo, né? E eles estavam de saída para uma cidade, Jacó, e aí levaram a menina. E Josiel, ele foi para as galera, né? Naquela época, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que as navegações eram na base do remo, né? E todas as pessoas que eram feitas escravas, mais fortes, eles iam para as galera para morrer, porque era um tipo de trabalho que não voltava mais, era aí e era o fim. E ali a família foi dispersa, né? O pai morto, a irmã foi induzida a sair da cidade, e Gesiel foi para as galera. Foi levado para os porão lá no navio. Só que ele era um homem, ele era um rapaz de uma bondade muito grande.
Ele tinha no coração a vontade de ajudar, ele não se rebelava, ele aceitava os castigos, aceitava o serviço. Ele falava mesmo com os colegas de galera ali que era serviço, para ele não era um escravo, ele era um trabalhador. E numa dessas viagens embarcou nessas galera um senhor muito influente lá das cortes romanas. Ele era um político, ele negociava. E numa determinada noite esse senhor ficou muito doente, uma febre muito alta, e começou a aparecer muitas feridas no corpo. E o comandante lá da galera do navio, eles tinham o hábito de quando adoecia pessoas com esse tipo de doença, eles jogavam no mar. Eles eliminavam porque contagiava a população. Né? Mas esse era influente demais. Eles isolaram num quarto e eles pediram para escolher entre os escravos um que fosse mais jeitoso, fosse mais paciente, tivesse mais jeito, né? Para cuidar daquele senhor. E aí escolheram quem? Gesiel. Ele era um cara obediente, ele era um cara um rapaz forte, tinha todos os requisitos para cuidar daquele senhor. E ele se aproximou da cama do convalescente, e ele com aquele olhar assim de quem estava já delirando de febre, perguntou quem era. Disse, não, sou eu, Gesiel, seu escravo. Né? E aí ele começou a cuidar. E dentro desses navios, hoje deve ter, né, médico e tudo mais, mas naquele tempo tinha ervas, tinha alguns medicamentos caseiros, e ele aprendeu isso. Como ele era israelita, né, ele era de um povo já um pouco, né, esclarecido, ele aprendeu a manipular muitas ervas e tudo mais. Então ele começou a cuidar daquele senhor, foi cuidando e tal. E há um tempo esse homem se recuperou, ficou bom. Só que ele ficou com dilema, porque era um escravo. E ele se afeiçoou tanto a Gesiel, que não tinha jeito de ele devolver para as galera por aquele trabalho. E ofereceu ajuda para ele. Ele disse, olha, há poucos dias nós vamos passar pelo porto da cidade de Jacó, aonde nós vamos manipular uma fuga para ti, vou te dar algum dinheiro e tu vai seguir o teu rumo. E assim fizeram. Só que aí Gesiel já tinha contraído a doença. Ele já estava com problema, já estava sentindo os sintomas daquela doença. Mesmo assim, ele aceitou, desceu à noite, desceram ele saiu, foi para as margens lá do rio, do mar. E lá ele, naquele delírio também de febre, ele foi assaltado. E sendo assaltado, o cara chegou com hoje seria uma faca, eles deram o nome lá da arma. E quando ele ia, né, esse assaltante ia matar Gesiel, ele disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu me disponho de tudo que eu tenho, né? E aí, para que me poupar a vida, e foi conversando ali o dito cujo assaltante, e despojou ele de dinheiro e tudo mais. Só que o Gesiel, ele tinha uma maneira de falar, uma maneira de cativar as pessoas. Ele era uma pessoa tão generosa que o assaltante disse, não, poxa, eu vou fazer o seguinte. Aí o Gesiel disse para ele, você não conhece aqui? Porque eu não conheço, não sou daqui. Algum lugar que eu possa, né, repousar, alguma coisa? Ele disse, não, eu vou te levar na casa de uma pessoa aí, que já era, né, alguns cristãos que já estavam trabalhando com a ajuda das pessoas necessitadas. Eu vou te levar nesse senhor. Ele apresentou, entrou na casa desse senhor. Aí esse senhor já tinha um outro paciente com o mesmo problema.
Ele disse, não, deixa, pode Gesiel ficar aqui com a gente, mas amanhã eu vou levar eles a Jerusalém. Lá tem uma casa, aonde seria a casa do caminho, né? Ou a casa de Pedro, aonde lá eles têm mais condição, eles têm mais equipe para trabalhar, né? E lá ele vai ser mais bem tratado. E assim ele fez. E chegando na casa do caminho, aonde Pedro, né, Tiago e outros apóstolos que ali estavam estabelecidos para esses fins, né, de ajudar as pessoas de Valinda. Na época a viúva não tinha valor, as viúvas eram, né, descartadas, leproso era descartado, cego, coxo, todo tipo de enfermidade que não tinha mais valor para a sociedade, eles eram descartados. E Pedro, Tiago e mais os outros amigos apóstolos lá acolhiam essa gente. E Gesiel chegou lá numa situação muito deplorável. Pedro foi cuidando, tratando dele, e ele se recuperou e conheceu alguns pergaminhos onde tinha alguns escritos do Evangelho. Ele, além de se converter com as palavras de Cristo, narra o livro que Gesiel ele ouvia Pedro e ele não se conformava, ele queria absorver tudo que Pedro falava a respeito desse Cristo, desse Cristo amoroso que ajudava e que trazia no coração a vontade de libertar o povo da escravidão, da ignorância e tudo mais, e aquilo para ele entrava no coração. E depois que ele começou a estudar, ele não parou mais. Não parou mais e ele começou a trabalhar na Casa do Caminho. E virou, assim, vamos dizer assim, o xodó de Pedro. Pedro chamava para ele, agora serás meu filho, né? Só que, como ele era uma pessoa que não poderia ser, por exemplo, reconhecido, porque ele seria, teria sido já, né, morto ali, aí o Pedro disse, não, agora para frente nós vamos te batizar. E foi onde que Pedro batizou ele de Estevão. De hoje para frente você vai trabalhar, você vai ser Estevão, né? Mas enquanto isso, quando Estevão e Simão Pedro, os apóstolos, trabalhavam na Casa do Caminho, acolhendo todas aquelas pessoas, chegava em Jerusalém um jovem muito sábio, muito estudado. Ele vinha de Tarso, né? E vinha a Jerusalém, lá onde se aglomerava o Sinédrio, lá onde tinha, né? O livro ele é muito completo, a gente extrai pouco, né? A gente não pode também, né? Mas esse Saulo de Tarso, ele chega a Jerusalém e ali ele já foi promovido, né? Já começou a se inteirar com o Sinédrio, com os doutores da lei, aquela coisa toda. Mas já vinha sendo preparado. Por isso que eu falei de início, já era uma preparação, porque mais tarde ele seria o maior divulgador, né? Mas nessas alturas ele era um defensor das leis de Moisés. E ele matava depois que ele foi promovido no Sinédrio e tudo mais, teve toda uma ascensão, né? Ele começou a perseguir e tudo mais. E chegou a um cúmulo de um dia, pelas fofocas que acontecia na época, devido às curas que acontecia naquela casa, né? Através do Estevão e os outros apóstolos, de Paulo ir lá para ver o que estava acontecendo, porque era sacrilégio, era bruxaria, era tudo mais, né? E aí, Saulo, né, um jovem, todo cheio de coragem, todo cheio de vontade também, que a gente também pode tirar do livro, extrair dessa obra,
a ganância, vamos dizer assim, a vontade de Saulo, antes, né? De defender o que ele acreditava. Porque ele estudou nas melhores escolas de Alexandria e outros, né? E nesse dia que ele foi nessa reunião lá do Casa do Caminho, ele vendo as coisas, aquela história, né? Vê e não crê. Milagres, ou entre as gente sendo curada, e ele não acreditava. Então, como ele achava que ali era uma pessoa revolucionária, como ele falava, né? Com aqueles atos, aquelas curas que eles faziam, em nome de Jesus, porque ele odiava Jesus, porque tudo na vida dele tropeçava no Evangelho, tropeçava em Cristo. Tanto é que antes dele visitar a Casa do Caminho, ele tinha conhecido Abigail, que era irmão de Gesiel, que agora era Estevão, perto de Jerusalém, aonde essa família que trouxe ela como filha se estabeleceu ali. E Saulo se apaixonou por essa moça, linda, formosa, de uma fé imensa pelo Deus único. Ela tinha o mesmo pensamento de Saulo, porque eles compartilhavam com a mesma fé, né? Não a fé cristã, mas a fé de Moisés, né? E ele se apaixona demasiadamente por essa moça. E aí eles tiveram vários meses de encontro. Ele sempre ia visitar a noiva, né, que na época já se considerava noiva, com aquelas bigas, né, que eles tinham, aquelas carruagens bem pequenininhas que só cabia um, puxada com 2 cavalos. Conta a história, né, que era 2 cavalos muito lindos, cavalos brancos de muita velocidade, aonde Saulo ele exibia toda a sua exuberância de moço jovem, né? E ele era campeão dessas modalidades, eles faziam como esporte, né? E ele tinha essa biga, se fala, né? Pequenininha, mas muito linda, cavalos brancos. Tanto é que o livro é romanceado, né? Então ele dá uma percepção da gente que a gente está dentro da história, né? A descrição de Emmanuel é muito rica, né? Até fazer aqui um parênteses, né? A gente tem tanta coisa para falar. Esse livro é a psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, né? É fantástico, né? Então, aqui, na base do romance, ele fala a respeito da história. Se a gente começa a ler o livro, a gente viaja. A gente vai para aquele tempo, entende? Não sei se a gente não teve lá, né? Não sei se a gente não foi um romano daquele lá também, porque se nós acreditamos em reencarnação, não acreditamos, nós temos certeza, né? A gente, com certeza, passou por lá. E a gente se emociona com o livro, com a história, né? Mas eu estou vendo que a hora não vai dar para mim, né? Para a gente não se alongar muito, então, Saulo, com essa paixão que ele tinha pela Abigail, ele levou ela para Jerusalém, onde ele apresentar a família, e ela seria apresentada lá no Sinédrio, aquela coisa toda, e coincidiu com a prisão de Estevão. E Estevão estava preso, porque foi feito aquele julgamento, né, que era feito antigamente, era sumário, não tinha esse negócio de ter um advogado, mais um, em primeira e segunda instância, não. O Sinédrio, e mais um detalhe terrível, eles implantaram um cara dentro da Casa do Caminho lá, para ele fazer um tipo de uma denúncia, porque eles não tinham, como ele era um cidadão também da mesma estirpe lá, o Estevão, então ele tinha direito de ser julgado só pela denúncia, só pelo ato que ele estava cometendo, não. Aí implantaram lá um personagem lá da colega de Saulo para ele denunciar, e foi denunciado, e sumariamente ele foi condenado a apedrejamento.
E coincidiu com a visita da noiva de Saulo, Abigail, na cidade. E no dia do apedrejamento, que foi convocado, é uma coisa assim que a gente entra na história, né? Parece que a gente estava lá para jogar uma pedrinha também. É uma coisa, deixa a gente até chocado, né, quando lê. Saulo disse, não, tu vai ter que assistir porque é o seguinte, é o primeiro apedrejamento que eu condeno, ele era um cara que tinha, era uma façanha para ele, o primeiro cara que eu vou apedrejar. E ela disse, não, mas não precisa e tudo mais, apesar dela combinar, dela aceitar devido ao ato que ele cometeu, segundo ela, né, segundo eles se contaram para ela. Mas ela foi assim mesmo assistir. E quando ela viu o apedrejamento, ela reconheceu que era o irmão. E ela chamou Saulo e disse, meu irmão, assim e tal. Ele disse, não, mas não pode. Teu irmão não é Gesiel? Não. Meu irmão é Estevão. Não, meu irmão é Gesiel. Mas você sabia Estevão? Não, mas é meu irmão. E aí, Saulo disfarçou por ali, leva segundo ele achava que já tinha, né, já estava morto, levaram lá para uma sala, onde a irmã reconheceu, e lá o Estevão agora, né, com o nome de Estevão, se abraça a irmã, e aí ele se despede, perdoa Saulo, porque Estevão tinha essa característica, ele tinha nele a bondade. Tanto é que não vai dar tempo para nós depois, né, se alongar, mas Estevão, depois da jornada de Paulo, ele foi um grande colaborador na vida espiritual, né, Giovanni? Ele foi vamos dizer assim, um guia, muitas horas, né? Ele precisou do Estevão, ele estava lá espiritualmente. Mas enfim, ali terminou aquele romance, aquele casamento, que seria o casamento, né? Mas Saulo ficou perturbado, aí ela voltou para a casa dos pais adotivos, né? Só que nessa turbilhão de coisas na cabeça dela, ela também adoeceu, também ficou doente. E um dia o Saulo foi visitar ela. E chegou lá e viu ela naquela penúria, né? E ela se arrependeu e quis fazer de tudo para levar ela, para curar e tudo mais. Ela disse, não, Saulo, te perdoo, não tem problema. Só que hoje eu sou cristã. Aí ele virou, né? Naquela mágoa que ele estava, dele mesmo, de ter acontecido o que aconteceu, mas ele ficou pé da vida. Poxa, cristão, de novo Cristo. Esse Cristo na minha vida de novo. E aí no fim, ela desencarne dela e tudo mais. E ele ficou transtornado. E eles souberam que era um cristão que passou lá. Me ajuda a jogar o nome dele. Ananias? Ananias. Obrigado. Ele ficou transtornado. Porque esse tal de Ananias, quem é esse cara? Mais um falando em nome de Jesus. E ainda converteu, né, a amada dele. E foi dali que ele saiu para perseguição mais para os judeus, para os cristãos mais ainda. Né? Aí ele virou um verdadeiro perseguidor dos cristãos. Prendeu mais os apóstolos, sacrificou muitos cristãos, e até que determinado dia ele se propôs a ir atrás desse tal de Ananias. E foi quando aconteceu a grande viravolta, vamos dizer assim, na vida de Saulo. Que é uma história que todo mundo já conhece, mas é bom a gente repetir sempre, né? Ele com seus soldados, naquela fúria de encontrar o tal de Ananias, que perverteu no pensamento dele a noiva, e partiu a Damasco. E antes ele fez uma prisão, porque ele não sabia para onde é que tinha ido, estava em Ananias, e prendeu lá um cristão, e lá eles tinham uns instrumentos de tortura, né, Giovanni? Não era fácil. Eram uns esticadores, até saiu uma piada lá no centro civil por causa devido a esse esticador.
ou algum tipo de tortura para que eles confessassem. E um desses confessou. Sabemos que ele foi para a cidade de Damasco. E Saulo saiu definido a prender e talvez até, né, sacrificar o Ananias. Aí, como todo mundo, né, conhece a história, né, na entrada da porta de Damasco, Jesus aparece para ele. Não Jesus, a luz, aquela luminosidade que só pode vir de um espírito, da escola de Jesus, da espiritualidade maior. E Saulo cai por terra, cego. E ele só perguntou, aí Jesus veio aquela voz e disse: Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, né? Ele disse: que queres que eu faça, Senhor? Aquela voz falou para ele: vai até Damasco, lá alguém vai te receber, e tu vai ter todo o teu, tudo que tu precisa saber, e lá tu vai ser curado, né? Aí quem recebe ele em Damasco? Ananias. Quem que fez Saulo, né, ver a claridade do dia de novo? Através da mediunidade de Ananias. Né? Hoje, na nossa interpretação, nosso conhecimento espírita, a gente sabe, né, desde das curas que Estevão fazia na Casa do Caminho, e Pedro e tudo mais, era a mediunidade de curativa, né, de cura que eles tinham. E isso, os romanos, eles não acreditavam, eles não aceitavam. Porque esse poder emanava de Cristo, e Cristo para eles era um impostor. Mas, enfim, Saulo na cidade de Damasco, Paulo aí, não, mentira, ele ainda era Saulo, né? Lá ele foi acolhido, foi levado para uma pensão, e saiu de lá renovado. Ele virou cristão, ele acreditou naquele Cristo, porque ele viu, tocou no coração dele. Introjetou nele aquela luz, né? E ele, como ele era um homem de decisão forte, tanto que ele matava, ele perseguia, porque ele tinha dentro dele a percepção de que ele estava fazendo a coisa certa. E quando ele conheceu Cristo, que ele começou a trabalhar para Cristo, ele botou toda a sua atitude, aquela atitude firme, forte, corajosa, em ação para o Evangelho. E ele sai um dia para pregar. Mas imagina nós aqui hoje, um ex-perseguidor subir numa sinagoga e lá começar a falar em nome de Cristo. Não foi apedrejado, porque na época ele ainda tinha os seus contatos, né, e tudo mais. Aí ele foi aconselhado pelo amigo dele, já do Sinédrio lá, para que ele maneirasse, que ele não ia ser aceito de maneira nenhuma. Para eu rematar um pouquinho, que eu não vou me alongar muito, foi aí que foi aconselhado a trocar o nome dele para Paulo. Daquele tempo em diante ele foi ser chamado de Paulo. Dali ele foi pelo um amigo dele, eu vou dar uma arrematada, sabe? Ele foi aconselhado a ir trabalhar na tapeçaria, que ele era especialista, né, em matéria de tapetes, tecelão. Foi mandado para uma loja lá em Damasco, mas ele não aceitou, ele queria ir para o deserto, porque ele disse: não, eu preciso, ele sentiu que ele precisava primeiro se preparar para a jornada que vinha pela frente, né? E ele foi aconselhado então aí para esse deserto, lá para uma tenda onde passava aquelas grandes caravanas, né, que na época o transporte, as caravanas era tudo camelo, tinha barraca para fazer, tinha rei, aquela coisa toda, e ele era um tecelão, ele foi trabalhar lá, junto nessa tenda, com um casal que teria sido expulso devido já de ser cristão. Só que quando Paulo chegou
nessa tenda lá, ele não conhecia quem estava lá. Mas eles conheceram Saulo, esse casal. Até no final depois, está muito bonito, porque quando o Paulo foi voltar para a terra dele, para começar a jornada como, né, divulgador da doutrina, do cristianismo, que ele foi se despedir do casal, ele falou, eu queria, ele foi se apresentar, foi né, como ele era Paulo. Ele disse, não, nós já sabia, desde o primeiro dia que vocês chegaram aqui, que o senhor chegou aqui, nós já sabia. Só que acolheram. O cristão era assim, os cristãos eram assim, eles não tinham mágoa. Eles aceitavam o que caía para eles como sacrifício, como ajuda, eles aceitavam de coração. Eles sabiam que teve lá 2 anos com eles, era o Saulo, era o perseguidor. Só que Saulo levou os pergaminhos, e eles já tinham também como cristão, e lá eles estudaram e ele se aperfeiçoou. Não se aperfeiçoou, não é verdade, mas se aprofundou no Evangelho de Cristo, e voltando para a terra dele, começou todo um trabalho. Se a gente fosse falar aqui, né, vamos um pouquinho, até gostaria de alguma intervenção de vocês, nós ia até 10 horas da noite. Mas é uma segunda parte, vamos dizer assim, né, depois de Paulo. Saulo foi um, Paulo foi outro. Saulo foi importante, e muito, porque ele se preparou nas grandes escolas da época. Ele falava grego, ele conhecia, ele tinha conhecimento, vontade e firmeza para assumir o Evangelho depois. E depois que ele assumiu o Evangelho, assumiu Cristo, botou no coração dele que ele teria que levar essa mensagem a todos os lugares possíveis, né? Porque hoje seria muito fácil. Hoje a gente, com atos aí, nós mandava a mensagem de Cristo e mandamos para onde nós quisermos. Ele levava a pé, em barco, e de todas as dificuldades da época, né? Mas ele foi forte, ele foi contra todos e todos. Imagina, um doutor da lei, tinha dinheiro, poder, se transformar num mendigo, porque quando ele chegou de volta na casa do pai deles, vindo do deserto, ele foi visitar o pai dele, o pai expulsou da casa dele, não conheceu de pronto, que ele estava queimado do sol. Ele mudou totalmente, ele mudou, o Saulo não era mais, era Paulo, queimado do sol, cristão, bondoso, aceitava tudo quanto era desafio. E ele não tinha mais aquela empáfia de chegar e se impor, não. Ele tinha firmeza, sim. Conta nas outras obras que fala sobre Paulo, que ele era pequeno também, não era muito grande, sabe? Não era um homem muito grande, mas de uma firmeza, de uma oratória, que ele falava o pessoal, né? Mas não era duro, não era estúpido, não era mais um vingador, porque ele aceitou Jesus. A pessoa, depois que ela aceita andar com Jesus, andar com o Evangelho, botar o Evangelho não embaixo do braço, mas na mente e no coração, a gente às vezes não fica brando, a gente não fica manso de coração, como Jesus falava, porque a gente ainda está muito atrasado, a gente ainda está muito aquém daquela mensagem que veio para nós, que Jesus nos mandou, né? Eu tenho 10 minutinhos ainda, Gilmar, pode ser? Tá. Como eu falei isso para vocês, eu vou interromper, na verdade, porque se a gente fosse conversar aqui a respeito agora da trajetória de Paulo, como o divulgador do cristianismo, a gente ficaria aqui, poderia interagir com vocês e tudo mais, né? Mas como o tempo é pouco, e eu, como falei para você, eu tinha terminado de ler aquelas obras, e li o último livro de Joana, Psicologia da Gratidão, conhece, né, Joana? Com certeza, né? Me chocou, me tocou muito, devido a nossas dificuldades que nós temos vivendo no dia a dia. Porque essas obras de Joana, ela foi publicada de 2000 para cá, né, Giovanni? Se não me falha a memória. Aí, final dos 90, né? Isso, exatamente. Então são obras bem atuais.
ela toca profundo o nosso coração, ela toca profundo nossos problemas, nossas dificuldades, nossos desafios. E esse último livro é um livro de autoajuda, assim, de uma autoajuda sem preço, né? Não tem. E chama a nossa atenção pela nossa falta de gratidão. Que nós não aprendemos a agradecer. De início aqui, a gente mencionou um pouquinho, né, do nosso governador planetário, do nosso planeta. Jesus é o nosso governador. Jesus ele construiu esse planeta vindo do Criador. Na mão dele, ele construiu esse planeta. Para quê? Para que nós habitássemos aqui. Para essa escola abençoada. É onde a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui agora conversando. Encarnados nesse momento. Vivendo junto, aprendendo. Porque Jesus nos construiu esse planeta lindo. E nós não agradecemos. Nós não temos gratidão por essa obra maravilhosa. Nós destruímos nosso planeta. De todas as formas. Nós podíamos se localizar na nossa Barra Velha. Mas nós não somos de Barra Velha, nós somos do planeta Terra. Nós podíamos se localizar hoje nesse conjunto de coisas que está acontecendo no nosso país, mas nós não somos só do Brasil. Nós somos de todo o planeta, onde sofrem as pessoas. Onde uma transição que está passando agora está trazendo tormento, está trazendo desalento, está trazendo fome, está trazendo intrigas entre amigos e colegas, entre povos. Né? Num planeta lindo, que nós temos que ter gratidão por ele. Nós não conseguimos ainda desassociar ainda o nosso apego pela alimentação, o nosso apego pelos vícios, nosso apego pelo descaso, nosso apego pelo consumismo. Que cada obra que nós jogamos fora, cada roupa que nós jogamos fora, aqui vocês têm um brechó, nós temos um brechó lá, nós vamos na Penha, nós vamos ter um brechó atulhado de coisas, tirado da natureza. Muitas vezes, gente, tirado dos couro dos nossos animais, ainda se usa no nosso planeta, matar animais para fazer bolsa, fazer não sei mais o quê. Nós temos gratidão pelo nosso planeta. Nós vamos viver quanto tempo aqui? Então com 64 anos, vamos viver mais 20, mas... Não. Eu quero reencarnar de volta aqui. Eu quero esse planeta lindo para depois. Eu quero o dia que eu voltar aqui, porque como eu falei para vocês, nós não acreditamos na reencarnação. Nenhum espírita acredita na reencarnação. Ele tem certeza. E se nós temos certeza que nós vamos voltar para esse planeta, tomara que nós voltamos para cá. Porque nós não vamos ter condição de ir para uma esfera melhor. Aquela casa que Jesus foi para nós preparar, e deve estar preparado em algum lugar desse nosso universo, não é para nosso nível ainda de conhecimento. Se nós não conseguimos cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Joana nos chama a atenção pela gratidão. Às vezes nós não agradecemos pelo dia que amanhece. Nós não agradecemos pela nossa patroa, pelo nosso patrão, pelo nosso filho, pelo nosso amigo que está do nosso lado, sofrendo, ajudando, sorrindo. Às vezes chega um amigo nosso na nossa casa sorrindo. Como é que tu tá, tio? Olha, não tá bom, a coisa tá ruim, mas ele vem sorrindo para ti, agradece. Agradece porque chegou um amigo na tua casa, chegou um sobrinho amado, como está aqui, veio nos assistir hoje aqui. Agradeço a todos, né, claro. A gente às vezes não agradece coisas simples. E eu fico pensando, quando a gente era pequeno, que a gente saía para passear, e a minha mãe dizia assim: filho, como é bom passear, mas como é bom voltar para casa. Como é bom voltar para casa, como o aconchego da casa. E era simples, não tinha conforto, não tinha o que nós temos hoje.
Mas era bom, era legal. A gente agradecia. Porque a gente voltava para casa, porque tinha o lar. Aí eu fico pensando, e o dia que nós voltar para casa espiritual? E nós chegamos lá, e aí nossos amigos espirituais, aqueles nossos amigos, que tantos nós intercederam aqui na terra, forçaram para nós andar no bem. Bem que se fizesse uma casa lá de baixo, a nossa casa aqui nós estamos cuidando. E a casa lá que vocês usaram, abusaram, e hoje ela sofre, hoje ela precisa de ajuda, e aí continuamos ainda a jogar no lixo na rua, se alimentamos mal para o nosso corpo físico, e para jogar resíduo, matar mais animais. Porque hoje nós vamos no açougue e ainda se diz que nós moramos num país ruim. Nós vamos no açougue e nós falamos, meu amigo, aquela lá não está muito boa. Me vê aquela outra ali, vira para cá, para lá. Não, eu ia levar 1 quilo, mas está tão bonita, vou levar 5 quilos. Nós estamos pensando que ali morreu um animal. Gente, eu como carne. Gente, eu não estou dizendo para vocês que eu estou nesse patamar. Mas eu estou sentindo no meu coração que já era hora. Nós precisamos mudar o nosso planeta. Nós precisamos mudar a nossa vibração. Nós ficamos irritados, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu pensamento, é natural. Mas a gente não emana para essas pessoas um bom sentimento, um bom pensamento. Nós não ajudamos o planeta desse jeito, nós não ajudamos ninguém desse jeito. Conversando aqui com meu sobrinho quando eu cheguei, a respeito a recepção que a gente tem quando a gente vai fazer um atendimento fraterno, vai fazer uma confraternização, ou sobre o Evangelho mesmo, a harmonia às vezes não está boa. Às vezes a gente chega lá, não dá para conversar, é abafado. Às vezes a gente se sente mal, porque não há harmonia para aquela hora. Será que nós estamos fazendo isso no nosso planeta? Nós não estamos sendo sufocados por a nossa psicologia, pelo nosso psiquismo, na verdade? Nós agradecemos, nós somos gratos por estarmos aqui hoje. Eu agradeço a todos vocês. Eu espero que eu passei um pouquinho daquilo que eu aprendi, aquilo que eu sinto. Não sou melhor do que ninguém, aliás, sou até pior, me considero pior de cada um de vocês. Mas o meu coração já anda pesado, com vontade de falar, com vontade de daí para poder agir. Porque se a gente, como diz o doutor Anselmo, quando ele faz essas exposições dele, eu não vim aqui trazer nada de novo para vocês. Eu vim aqui falar para vocês tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a gente só aprende e põe em repetindo. Não existe maneira de tu praticar de pronto, de uma vez só. Tem que escutar, repetir. Há 2000 anos, em 2019, né, segundo o calendário, nós estamos escutando que Jesus falou. Nós estamos ouvindo de pregadores, ouvindo da espiritualidade. E nós precisamos mudar. E se a casa me permitir, um outro dia, uma outra vez, eu vim conversar um pouquinho mais. E se vocês tiverem paciência e dessa prazer de estiver aqui, eu venho falar um pouquinho mais sobre esse livro e essas obras que eu acabei de ler agora faz 2 dias. São 16 obras. Para quem quiser dar uma pesquisada, são psicologia... 16 obras psicológica de Joana de Ângeles. Série psicológica. Séries psicológicas. Obrigado, senhora, viu? Por isso é que é bom ter. Né? Série psicológica de Joana de Ângeles, ele é psicografada por Divaldo Pereira. Obrigado, gente. Sei que me estendi um pouquinho. Talvez não foi. Vocês não vieram aqui para escutar tão baixo assim, vamos dizer. Talvez com expectativa de um pouco mais de conhecimento, mas é o que eu pude passar para vocês de coração. Obrigado. Valeu.